Olá, meu povo que quer engravidar. Vamos de desafio hoje também. Eu queria falar com vocês sobre um tema que eu não sei se vocês já escutaram falar, se vocês vão saber o que é, mas que é de extrema importância conhecer, entender, porque isso vai lhe ajudar a engravidar em até 180 dias. Você já escutou falar na sigla PBI? Você sabia que isso existe e que é extremamente importante? O PBI, a tradução para esta sigla é Padrão Básico de Infertilidade. O que isso significa dizer? Que você precisa saber qual é o seu PBI, porque isso vai dizer quando no seu ciclo menstrual você vai estar infértil. E logo, tudo aquilo que for diferente do seu PBI vai significar possível fertilidade para você. Vamos lá entender. Primeira coisa que você precisa saber é infertilidade dentro de um ciclo menstrual. E aqui a gente não está falando de diagnóstico, a gente está falando de fase infértil e fase fértil dentro de um ciclo menstrual, porque isso é natural acontecer. E isso precisa acontecer no nosso ciclo, porque nós fomos criadas dessa forma. Tudo que é igual, todo aquele padrão que não muda no nosso ciclo é sinal de infertilidade para nós mulheres. E tudo aquilo que muda, aquela sensação diferente que eu sinto a cada dia, é sinal de fertilidade para mim. E aí, como é que eu vou saber qual é esse padrão de infertilidade? Qual é esse meu padrão básico de infertilidade? É exatamente isso que eu falei. Eu tenho que perceber aquilo que não muda no meu ciclo. Eu me sinto tantos dias da mesma forma. É um padrão que não muda, ele é igual todos os dias. E aí existem mulheres que vão encontrar esse padrão, vão sentir este padrão como um PBI, padrão básico de infertilidade, com um padrão seco, aquela secura, você se sente seca vários dias, dia a dia ela não muda, então você tem um PBI seco, ou porque a sensação que você tem na sua vulva é esta, de seca, ou existem mulheres que não apresentam esse padrão seco durante o ciclo inteiro, elas sentem uma umidade durante o ciclo inteiro. Porém, esta umidade, existe um certo período do ciclo que ele não muda, ele é um padrão, ele é igual. Então, essas mulheres que não apresentam padrão seco, mas que apresentam uma umidade que não muda, ela vai ter um PBI, que nós chamamos de PBI de fluxo. Significa que essa mulher vai estar fértil porque ela sente umidade? Não, porque durante uma fase do ciclo, como eu falei, ela vai apresentar um padrão que não muda, mesmo esse sendo de umidade. Então você precisa entender como o seu corpo funciona, você precisa saber qual é o seu padrão, se ele é de seco, PBI seco ou um PBI de fluxo, para a partir daí saber quais são as fases do seu ciclo que você vai estar fértil e quais as fases do seu ciclo que você vai estar infértil. Ainda existe um PBI que é chamado PBI misto, quando você pode compor um e outro. Geralmente isso pode acontecer, por exemplo, na fase de amamentação, mas isso também fica como um assunto para um próximo vídeo, porque aqui o que eu queria deixar para vocês é isso, que você precisa saber que existe um padrão que não muda, que significa infertilidade e que é normal e é natural. A gente, como eu falei, não estou falando aqui de diagnóstico de fertilidade reduzida, de infertilidade, mas é padrão básico de infertilidade dentro do ciclo menstrual, que é aquele padrão que não muda. E aí você precisa saber qual é o seu. E o padrão que muda vai ser a fertilidade, vão ser aqueles dias que você vai ter variações de sensação. E aí, qual será o seu PBI? Se você quiser saber mais sobre isso, fica aqui nos acompanhando que nós vamos falar sobre isso em inúmeros vídeos, tentando lhe ajudar a encontrar o seu padrão básico de infertilidade. Guarde essa sigla porque ela é extremamente importante para quem quer engravidar. Vem com a gente engravidar naturalmente.